This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que eu gosto muito. A gente vai falar sobre cultura e, mais especificamente, o papel da cultura quando a gente fala de integração entre uma startup e uma empresa estabelecida. E para a gente mergulhar nesse assunto, a gente vai trazer vários insights diretamente das trincheiras com duas pessoas que vivem isso. Um empreendedor e uma pessoa que apoia grandes corporações nesse tipo de projeto. A gente vai falar com Éder Medeiros, o CEO da Melhor Envio, um dos exits mais famosos que a gente teve aqui na ACE, e a Marie Cortez, coordenadora da área de Mindset Transformation aqui na ACE Cortex. Vem com a gente! Hoje eu estou aqui com duas pessoas que eu gosto muito. Quero apresentar primeiro o nosso convidado externo, especial, aqui quase interno, não é externo, é interno, né? Que é o Éder Medeiros. O Éder, ele é fundador e CEO da Melhor Envio, uma empresa aí que a gente tem muito orgulho de participar da história. A empresa foi adquirida pela Localweb, né, há um ano e pouco atrás, e ela veio operando como se não tivesse sido, né? Quer dizer, como se tivesse ainda a independência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, inclusive. Éder, muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Fazia tempo que a gente não se via, né? Muito bom te rever. Como tu comentou, a gente é de dentro da ACE, praticamente, né? Passamos bastante tempo aí e é muito bom estar conversando com vocês de novo. Show de bola. E também temos já uma veterana aqui do Growthaholics, que é a Marie Cortez, que atua na nossa área dentro do Cortex, né, que é a nossa empresa de consultoria. Ela atua na área de educação e trabalha muito diretamente com cultura, e ela também traz esse background aqui para a gente. Então, Marie, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pedro. Vai ser um prazer ter esse bate-papo contigo e com o Éder, para falar de um assunto tão relevante que é a cultura e o quão relacionada está com essa conexão de grandes empresas com startups no mercado. Legal. Bom, para a gente abrir aqui a nossa discussão, eu vou falar algumas coisas aqui na minha cabeça e eu vou perguntar para vocês aí o que vocês acham, como é que a gente definiria, né? A gente recebe muita requisição sobre eu quero mudar a cultura da minha empresa, eu quero ter uma cultura de inovação. E às vezes a gente fala sobre isso como se fosse, né, o que é uma cultura de inovação, o que é mudar a cultura da minha empresa, o que significa isso na prática. E eu acho que primeiro a gente poderia definir o que significa isso, né, Marie? O que é cultura corporativa? Porque quando a gente fala de aproximar duas empresas, que é uma coisa cada vez mais comum, não só como uma aquisição, mas parcerias e tudo mais, a gente vê como às vezes é difícil fazer isso funcionar, e a gente sabe que não é a integração do produto, a gente sabe que não é a parte operacional, ela tem um peso, mas com certeza não é o que mais impacta. Então, como é que a gente definiria a cultura, na sua visão? Boa pergunta para a gente começar. A cultura organizacional, ela nada mais é do que todos os valores, as atitudes e as práticas que são compartilhadas por todos os colaboradores daquela organização. Resumidamente, a gente poderia dizer que é a personalidade da empresa. E por que a personalidade? Porque a gente percebe que empresas com uma cultura forte, você começa a se relacionar ali com colaboradores de áreas diferentes e você percebe que realmente os colaboradores daquela organização, eles têm um jeito próprio de falar, de se portar, de conduzir as negociações, os processos. Nesse ponto, eu acho bem interessante, eu estava, até para me preparar aqui para o podcast, estava lendo o livro Reinventando as Organizações, né, dando uma passada em alguns pontos sobre cultura, e eu li uma frase que eu achei bem interessante, né, que fala o seguinte, que a cultura é como se você colocasse uma pastilha efervescente num copo de água, que aí você não consegue ver,
mas de alguma forma ela acontece. E por que eu fiz questão de ressaltar essa questão do acontece? Porque a cultura, ela não é um monte de valores, princípios e processos nos papéis. Ela precisa, de fato, ser refletida em ações para que os colaboradores comecem, de fato, a praticar aquela cultura no dia a dia e a gente tenha cada vez mais uma cultura forte e aprofundada dentro de todos da organização. Eu gosto muito dessa visão, Marie. E às vezes a gente fala com as pessoas e as pessoas falam, essa cultura é ruim, ou essa cultura é boa. E aí eu acho que cabe uma distinção para mim, assim, não existe cultura ruim ou cultura boa. Existem coisas que não são aceitáveis, do tipo uma cultura que permite comportamentos antiéticos, uma cultura que permite assédio, uma cultura que tem essas coisas que, para mim, não são elementos da cultura, são problemas de cultura, são bugs na cultura. Porque a cultura, ela serve um propósito, ela serve para a empresa ser bem-sucedida. Esse é o objetivo da cultura, é como se ela fosse um sistema operacional onde tudo em cima dela a gente instala. Então, assim, a cultura não é boa ou é ruim, ela funciona ou não funciona para aquele objetivo de negócio. E falando em cultura, Éder, como é que você descreve a cultura da Melhor Envio e comenta como é que foi esse processo de uma cultura que é bastante específica, conectar com outra cultura, talvez mais que tenha mais tempo, né? Que a Localweb já é uma empresa que tem bastante tempo. Como é que é a tua cultura e como é que foi esse encontro aí, essa fusão de culturas? Perfeito, Pedro. Primeiro, cultura, eu acho que tem várias formas de definir, mas uma das características da cultura da empresa, eu acho que é o que faz as pessoas fazerem o trabalho que elas têm que fazer, é o que faz as pessoas trabalharem quando não tem ninguém acompanhando, supervisionando. Por que as pessoas fazem o que elas fazem no dia a dia? Eu acho que parte da resposta é a cultura da empresa. O que a gente tem no Melhor Envio sempre foi uma cultura de construir junto com as áreas, com os setores, com as lideranças de cada setor, de dar liberdade para as pessoas trazerem propostas, das áreas ajudarem a traçar as entregas do ano. Sempre uma cultura de construir junto com as áreas da empresa e dar liberdade para elas trabalharem, né? A gente, por exemplo, seta uma meta anual e traz ela para os líderes para eles trazerem propostas e vai construindo junto as metas, as entregas menores do ano com eles, né? E eu acho que por isso, porque a gente constrói junto e dá liberdade, as áreas dos líderes acabam trabalhando muito bem, performando muito. Eu acho que é uma coisa forte na nossa cultura. Sim, as empresas diferentes vão ter culturas diferentes, né? Regras diferentes, e acho que isso fica claro em algumas reuniões até, onde tem um time de uma empresa, um time de outra empresa, a forma que eles conversam, que eles trocam ideia entre si, às vezes as pessoas não acabam entendendo errado, enfim, por ter culturas diferentes, né? E, enfim, eu acho que parte do trabalho que a gente faz é de aproximar cada vez mais os times e tentar traduzir as necessidades de um time para o outro, né? Quando se trata de empresas diferentes com culturas diferentes, né? E eu acho que tem um elemento aí, né, Éder, que a Localweb, até estava falando com o Cirne, que é o CEO da Localweb outro dia, a Localweb cuidou muito para que os empreendedores que estão tocando os negócios tivessem a liberdade para continuar tomando as decisões sobre os seus negócios e executar da maneira que podem, né? Então, a arte é saber onde que eu integro, onde que eu dou autonomia se eu sou a Localweb, né? Como que eu faço isso acontecer? E é muito legal, porque dentro da Localweb não tem só uma empresa que foi adquirida, né, Éder? A gente tem todo um ecossistema de outras empresas com culturas também próprias que operam, e eu acho que é um caso
ainda mais que a gente já viu, né, vários casos desse tipo, é um caso bastante específico e eu acho que ele também impactou no teu processo decisório de decidir formar essa parceria com a Local Web, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Uma coisa que sempre ficou claro para a gente nas conversas com o pessoal da Local Web é que a gente ia continuar tendo autonomia, que a empresa ia continuar, o Melhor Envio ia continuar sendo o Melhor Envio, mesmo pós-aquisição. E é o que aconteceu. A gente tem bastante autonomia no dia a dia, na parte de gestão, de estratégia. É um dos motivos, sim, que me levou a seguir em frente com a negociação, com a proposta, e que nos levou a estar trabalhando junto hoje com a Local Web. A gente tem uma liberdade muito grande dentro do grupo. Isso é verdade. Quer dizer, você continua sendo CEO de uma startup, tomando decisões e batendo as metas e mantendo a cultura do negócio. E aí, Marie, olhando essa configuração, como eu falei, é uma configuração bastante diferente da média do mercado. E aí tem aquela coisa que eu falei lá no início, meio aspiracional, né, das pessoas falarem, a gente gostaria, eu quero me aproximar, o Éder já viu várias delas também, quero me aproximar das startups para a gente trazer mais essa cultura, né, de inovação e tudo mais. E eu acho que muitas vezes as empresas, agora eu vou longe, tá? Muitas vezes as empresas acabam adotando uma visão quase platônica do que é a cultura de uma startup, né? Então, elas ficam na caverna olhando as sombras ali, quer dizer, só os sinais que saem na mídia e tudo mais, e elas acham que é cool, que é legal, que é bacana, mas o lado que não dá para ver é a intensidade, a execução absolutamente focada, né, que as startups têm, a ambiguidade de eu estar testando coisa e eu tenho uma hipótese, a minha hipótese não é validada, e aí a minha ideia... Então, Marie, como que uma empresa consegue, primeiro, né, quando ela fala alguma afirmação genérica do tipo, eu quero ter uma cultura mais de inovação, mais próxima de uma startup, como é que a gente traduz isso de maneira prática para o que significa ter uma cultura de inovação, o que significa, né, o Éder falou de autonomia, né, definir metas, autonomia, deixar os caras proporem, né, o que tem por trás da experimentação, mas como é que você definiria isso de uma maneira mais ampla e genérica para quem está ouvindo? Acho que o primeiro ponto, quando uma grande empresa pensa em ter um relacionamento com uma startup, e aqui, obviamente, né, a gente pega o caso do Éder, a gente está falando ali do nível 5, né, de relacionamento com startups, quando de fato realmente houve ali uma aquisição, mas desde o momento que, por exemplo, a grande corporação, ela fala, poxa, eu quero começar a me relacionar com uma startup, como, por exemplo, contratá-la como minha fornecedora, é muito importante, olhando para esse viés da cultura, a grande empresa e também a startup entender o que é inegociável. Então, o Éder comentou, poxa, a gente deixou muito claro e nos certificamos de que, por exemplo, a gente continuaria tendo autonomia. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Saber, bom, eu quero me relacionar e, ok, o que é inegociável, que eu não vou abrir mão tanto dos dois lados para que seja uma relação justa e saudável e duradoura. Dito isso, quando a empresa tem clareza com relação a esse cenário, eu vejo que, de acordo com todos os treinamentos, capacitações que a gente dá para os nossos clientes, quando a gente também faz esse diagnóstico de cultura, como que as empresas estão ali posicionadas na jornada de transformação, a gente percebe que, para que esse relacionamento seja realmente de sucesso, é muito importante olhar para o design organizacional da companhia. E o que significa isso? Traduzindo ali. Então, eu estou falando de como estão esses processos, como que estão posicionadas as pessoas, né? Como que elas trabalham no dia a dia, se são, enfim, equipes multidisciplinares, se elas trabalham de metodologias ágeis, como que funciona a estrutura e a liderança. E por quê? A gente percebe que nesses 4 pontos são pontos que a gente acaba tendo muita fricção nesse relacionamento em maior ou menor grau de grandes corporações com empresas.
E aí, por que isso acontece? Porque a gente percebe que a empresa tradicional, ela vai, muitas das vezes, ela trabalha num formato muito diferente do que as startups trabalham. E aí, se ela não entende essa realidade, se ela não olha para dentro, verifica como que ela trabalha e também entende muito bem o formato que a startup trabalha, ela não vai conseguir, primeiro, identificar quais são os possíveis pontos de fricção quando a relação começar a acontecer. E se eu não sei quais são minhas dores, quais são os possíveis pontos de fricção, eu não vou conseguir ter planos de ação. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Poxa, eu sei que, por exemplo, para startup, eu não posso demorar 60 dias para fazer um pagamento para ela. Poxa, o que a grande empresa tem que olhar? Eu tenho já, por exemplo, uma esteira ágil para colocar a contratação dentro dessa esteira ágil, ou um pouco mais adiante, o meu departamento de compras, o meu departamento jurídico de compliance, ele vai conseguir analisar esse contrato, né? Porque não dá para eu analisar uma startup do mesmo formato que eu analiso uma empresa já super bem estabelecida no mercado. E a questão de cultura, porque, poxa, se eu vou ter, por exemplo, aqui pensando realmente na aquisição de uma startup numa grande empresa, se eu vou ter o relacionamento dos meus colaboradores que não entendem, por exemplo, como uma startup trabalha, não entende como um empreendedor pensa, cria novas soluções, vai trabalhar diretamente com o time da startup, imagina o que acontece se a gente não trabalha a cultura e não ensina, capacita esse time da grande corporação para chegar ali num denominador comum com essa startup, porque senão os dois vão se bater direto durante essa relação. Então, por isso que é importante, primeiro, a gente ter esse diagnóstico da grande empresa, saber onde são os pontos de fricção, entender o outro lado da mesa, para que a relação seja saudável e de longo prazo. Dê, agora me dei conta que a gente não falou o que a Melhor Envio faz, então eu tenho uma pergunta para ti, mas primeiro, outro dia chegou aqui um pacote aqui em casa, que a minha mulher comprou, o login da Melhor Envio, fiquei muito orgulhoso. Essas coisas deixam a gente muito feliz. Mas conta para quem está nos ouvindo aí o que a Melhor Envio faz, dá o teu pitch aí rapidinho para a galera, e daí eu quero te fazer uma pergunta relevante com base nisso que a Marie falou. Perfeito, Pedro. Antes eu também recebo direto pacotes com o nosso logo, é sempre muito legal, dá uma alegria quando a gente vê aquele pacotinho com o logo do Melhor Envio na caixa. E o que a gente faz, a gente ajuda milhares de lojas virtuais, uma quantidade muito grande de loja virtual espalhada pelo país todo, a ter fretes mais baratos e mais práticos pela internet. Então, uma loja virtual que tem um cadastro no Melhor Envio, um cadastro gratuito, consegue comprar fretes pelo nosso site ou por integração, via API, e esses fretes são sempre mais baratos do que ela teria se estivesse comprando direto com a transportadora. Isso porque, como a gente tem um volume muito grande de fretes, a gente consegue negociar com as transportadoras para ter preços melhores e a gente repassa essa condição para a loja virtual. E, além de ter o frete mais barato, a loja tem acesso a vários serviços diferentes que ela não teria, geralmente, por causa do volume que tu precisa para ter acesso a tantos serviços diferentes. E a tecnologia, várias integrações e ferramentas que facilitam o dia a dia logístico dessa loja. Legal, e aí a gente entende que é uma empresa logística, entende que a eficiência operacional é super importante, o cuidado com os processos e tudo mais é super importante e, obviamente, isso tem que fazer parte da cultura, porque pelo volume que vocês transacionam hoje, certamente isso é um fator de sucesso para vocês. Agora, a minha pergunta aqui para você, como CEO, né, e acompanhando desde o início todo o negócio, as pessoas e tudo mais, quais são as ferramentas que você tem para trabalhar a cultura? Como é que você trabalhou? Primeiro, e eu vejo muita gente que para às vezes e olha, nossa cultura é assim, né? E é muito o estilo do empreendedor também, do CEO, da liderança da empresa, mas o quanto você se preocupou ou se preocupa com isso e que ferramentas você acha que existem para a gente trabalhar
a cultura, e depois eu quero ouvir a mesma coisa da Marie também, que ao contrário, né, de você que cria o teu próprio universo, né, como empreendedor, é muito difícil, às vezes, você como executiva ou como executivo ter a mesma autonomia e liberdade para fazer isso, né, Éder? Perfeito. Eu acho que a cultura que nem tu comentou, às vezes vem meio naturalmente durante a forma de gestão do empreendedor, mas sim, eu acho que tem algumas ferramentas que nos ajudaram a construir a cultura que a gente tem hoje. Eu acho que uma delas é até a forma que a gente define as metas dos setores, que nem eu comentei antes. A gente busca uma meta mais global, traz para os setores, e eles trazem propostas de ações para chegar nessa meta, e a gente constrói junto o que faz sentido, o que não faz, o que vai ajudar, o que não vai, e assim define as metas dos trimestres, as ações dos meses, né? Acho que é uma coisa que nos ajudou, uma das coisas que nos ajudaram a construir essa cultura de liberdade para as pessoas capazes que a gente tem de fazerem o trabalho delas, né? E junto com isso vem o ownership também, né? O cara, se ele define a própria meta e tudo mais, também a pessoa se sente dona daquele resultado, né? Sim, com certeza. Eu acho que é contratar pessoas boas, trazer um desafio para ela e deixar essas pessoas boas, pessoas capazes de fazerem o trabalho delas e tentar ajudar onde a gente pode, né? Bom, além disso, a gente se preocupa bastante em trazer palestras de tempos em tempos para as pessoas, talks internas da empresa. Já teve sobre vários temas, sobre saúde mental, por exemplo, autocuidado, trabalho na pandemia. A gente tem uma escola de lideranças que a gente vamos fazer mais uma edição agora até, onde a gente traz líderes e potenciais futuros líderes da empresa e ensina eles a como trabalhar com times, como fazer feedback, como se portar em determinadas situações no dia a dia com os times, né? É uma coisa que a gente faz há bastante tempo também para formar novos líderes. Bom, são coisas que me vêm em mente agora. Com certeza tem mais coisas diferentes no dia a dia, mas... Tem o exemplo, né, Éder, assim, você como líder, as pessoas vão te olhar e vão ver o que você prioriza, o que você valoriza, como você comunica. E eu acho que tudo isso impacta também, acaba pegando, né, mesmo que por osmose, assim, dentro da organização. E aí, falando de ferramentas, né, o Éder falou de capacitação, o Éder falou de alguns rituais, né, e processos que ele faz dentro da empresa. O que mais, Marie, como que a gente entende isso de maneira estruturada para pensar em cultura? Eu vejo que um primeiro ponto de se ter em mente é que a cultura ela é um organismo vivo. Então, não adianta falar, não, a gente já definiu qual é a nossa cultura, o nosso propósito lá atrás, está tudo certo. Não, é um organismo vivo, seja porque a gente tem pessoas que entram e saem da companhia de tempos em tempos, seja porque nós mesmos, né, vamos mudando os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos desejos. Então, é importante a gente fazer uma avaliação de tempos em tempos. E aí eu vejo que é muito relevante, primeiro, a liderança, né? A liderança é quem dá o tom da organização. Então, ela tem muito claro, a partir de um diagnóstico, primeiro, qual que é o propósito da nossa empresa e qual que vai ser a nossa estratégia para conseguir, de fato, perseguir esse propósito. Porque, obviamente, o propósito e a estratégia eles precisam andar muito juntos, né? E a gente precisa saber também como que eu vou traduzir isso em ações e quem é que vai estar envolvido em todo esse processo. E especificamente depois que a gente tem a questão do propósito e da estratégia muito alinhados, aí eu posso pensar, bom, então o que isso vai refletir na minha cultura e nos meus valores, né, que são
muito relevantes que todos os nossos colaboradores tenham. Então, qual que é o processo que a gente utiliza para revisitar esses valores alinhados com a nossa cultura e para atualizá-los de tempos em tempos, né? Como que a gente transmite e mantém esses valores? Então, legal, como que eu vou traduzir essa minha cultura em ações? E aí, por exemplo, o Éder comentou, né? Poxa, muito a parte de capacitação, super relevante. Eu preciso estimular meu colaborador cada vez mais a estar mais próximo da minha cultura. Mas um outro ponto relevante para a gente ter um reforço de cultura é, a partir do momento que eu tenho muito definido quais valores são inegociáveis, esses valores eles precisam ser olhados lá no processo de contratação da empresa. Tanto é assim que a gente tem como uma alta tendência dos RHs priorizarem a questão dos valores em detrimento de hard skills, por exemplo. Então, se eu tiver ali 2 candidatos, onde eu verifico que ele está ali 90% aderente aos meus valores, mas em compensação o hard skill dele não está tão bom, mas eu olho para o outro candidato, ele tem um hard skill muito, muito interessante, mas os valores não estão adequados, o RH vai preferir aquele que está muito alinhado com os valores. Então, eu vejo que essa parte do diagnóstico, não só, obviamente, liderado pela alta administração da companhia, mas também perante os colaboradores, é muito relevante. E eu vejo que muita empresa, às vezes, vê esse diagnóstico como, poxa, é uma perda de tempo. Na verdade, não, ele é um investimento de tempo, porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de cultura, de valores, a gente vai demorar um pouco mais de tempo para ver esses reflexos na organização. Mas a partir do momento que esses reflexos eles acontecem, aí fala, poxa, viu como valeu a pena? Por isso que eu mencionei que a alta liderança precisa estar à frente desse tipo de iniciativa, exatamente para dar o tom e falar, olha, a gente definir o nosso propósito, a nossa estratégia, a nossa cultura, valores e como a gente vai refletir isso em ações é extremamente relevante. A gente vai investir nisso porque a gente sabe que a longo prazo vai surtir efeito na nossa organização. E quando eu digo surtir efeito, eu estou falando, obviamente, de aumento da performance e, consequentemente, ganhos financeiros para aquela corporação. Eu acredito muito nisso, né? O que você acha, Éder? Eu concordo totalmente. E até uma coisa que eu não comentei antes, uma preocupação que a gente sempre teve também, desde o começo da empresa, desde quando estava aí na ACE, quando estava nas primeiras sedes da empresa, quando era bem menor o time, sempre foi de tratar bem as pessoas, de tratar bem elas, de ouvir, de se comunicar bem com o time e com as pessoas que estão na nossa volta, que fazem parte do nosso dia a dia por algum motivo. Não se trata mal funcionário ou prestador de serviço, não se grita com as pessoas, falar alto não é estratégia de gestão, forma de fazer as coisas. Isso é uma coisa que a gente sempre prestou bastante atenção também, em tratar bem todo mundo que faz parte da empresa, todo mundo que tem contato com a gente. E até quando o pessoal que a gente estava, os seguranças do Parque Tecnológico, por exemplo, quando a gente estava no Parque Tecnológico, sempre falavam bem de nós, do time, que vocês são todo mundo gente boa, enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre se preocupou também. Fugir disso, que nem tu comentou no começo, Pedro, é um bug, eu acho, quando acontece esse tipo de coisa. Quando pessoas não são tratadas bem dentro de uma empresa, é um bug e tem que ser corrigido, tem que limpar as pessoas que não conseguem se portar assim. Enfim, que nem a Maria comentou, a cultura vai demorar um tempo para ter um impacto real no time. E eu acho que se tu deixar pessoas que não conseguem tratar os outros bem, com o tempo isso pode acabar espalhando e tendo impactos ruins, né? Então é uma coisa que a gente sempre se preocupa também. Se for uma coisa aí legal, que a cultura leva tempo para se formar e leva tempo para mudar também, né, Éder? Hoje, vocês têm quantas pessoas no time da Melhor Envio? A gente está com mais de 300 pessoas hoje. Mais de 300 pessoas. O que hoje, a cultura, você não consegue acompanhar todas as 300 pessoas, né? Então, a cultura acaba sendo, né, a sua ferramenta. Você sabe que as pessoas vão
vão ser donas das suas metas, você sabe que as pessoas vão ter um comportamento aberto para lidar com os outros e tudo mais. E aí fica mais fácil escalar a empresa. Quando a gente lê lá os caras de gestão clássicos, lá o Michael Porter, e a gente vê aquelas, né, a vantagem competitiva sustentável, que hoje não existe mais. Eu não acredito em vantagem competitiva sustentável, acho que acabou, né, essa era, visto que está todo mundo copiando. Vai lá, o Facebook é o maior exemplo disso, né? Ele vai lá, surge a rede social X, ele vai lá e copia todas as features, implementa em questão de dias. Agora ele está introduzindo no Instagram lá uma funcionalidade de assinatura, estilo OnlyFans. Então ele fala, não existe mais isso. O que segura era aquilo que era soft, se torna hard, né? Então, é a cultura, a forma que tu trabalha, a tua marca, tudo isso é o que cria, né, essa cultura. E o ponto que eu queria trazer para vocês, né, quando a gente está falando especificamente da cultura e sabendo que ela leva tempo, quem você traz a bordo da empresa é fundamental que tenha aderência a isso, né, que nem que você falou, quando tem um cara que não trata bem as pessoas, isso é um bug e eu preciso, né, claramente houve um erro, né. Como é que, né, se a gente quer manter a nossa cultura e melhorando, né, a nossa cultura, qual que é a abordagem, Marie, que a gente deveria ter desde da contratação dos colaboradores até essa comunicação do que é negociável, do que não é negociável? Depois eu queria ouvir também como que o Éder faz isso na prática lá com os colaboradores. Acho que o primeiro ponto que a gente recomenda e também faz aqui dentro da ACE é ter realmente um processo seletivo onde a gente prioriza muito essa questão dos nossos valores, né? Então, tanto que muitas vezes, a depender ali do score da pessoa, a gente nem passa para outra fase, né? Porque eu sempre costumo dizer que novas habilidades a gente pode ensinar, todo mundo pode aprender e a gente aprimora. Agora, caráter e, né, essa questão dos valores, é muito difícil a gente ensinar para uma pessoa que, de repente, não acredita naquele valor. Então, eu acho que esse ponto é primordial, né? A gente ter um processo seletivo onde, de fato, a gente se preocupa genuinamente com os nossos valores, né? E outra, né? O teste, ele não pode deixar de lado também, depois quando você vai entrevistar a pessoa, fazer algumas perguntas que aparentemente não tem absolutamente nada a ver, mas você que está entrevistando sabe que tem conexão com um valor, por exemplo, que para a sua empresa é inegociável. E depois da contratação, quando, por exemplo, você como líder, se eventualmente você percebe, como o Éder comentou, poxa, ninguém pode gritar com ninguém pode expor alguém de uma maneira desagradável perante outras pessoas. Se você líder, por exemplo, viu uma situação dessa ou ficou sabendo, eu penso que, assim, imediatamente você precisa chamar aquele colaborador, entender o que aconteceu e deixar muito claro que aquilo não pode vir a acontecer de novo. Porque a gente sabe que isso vai contaminando o time e a gente não quer isso, né? É aquela questão de vai drenando a energia do time. E dentro da nossa empresa, a gente quer pessoas aderentes aos nossos valores, animadas para trabalhar. Então, eu penso que, assim, se é inegociável, eu acho que esse contato do líder, eventualmente, se acontece uma situação dessa, precisa acontecer o mais rápido possível e, assim, não passar panos quentes, tipo, eu entendo, você estava de repente nervoso. Não pode acontecer. Entendo que tem problemas pessoais, etc., mas, assim, saiba que foi grave e que isso a gente não vai tolerar. Eu acho que deixar claro essas coisas é importante. E, Éder, como é que você olha isso, né? Hoje você já está com um time aí de mais de 300 pessoas, como é que você contrata as pessoas, como é que você sabe se elas aderem aos princípios, aos valores e à cultura da empresa? Como é que você lida com isso no onboarding? Como é que funciona isso na prática? Uhum. A gente tem um time de gestão de pessoas que busca candidatos, faz as triagens dos candidatos, então já tem uma ideia inicial sobre esses pontos de como a pessoa é.
e depois os candidatos vão para a entrevista com os líderes das áreas, líderes dos setores, que também vão conseguir entender melhor como é que é aquela pessoa, o que ela encaixa, o que não encaixa. Então, tem algumas etapas que vão nos ajudando a triar um candidato, até ele entrar na empresa, né? Uma coisa legal também, que a gente já fez bastante, é dinâmica de grupo com candidatos. Isso é melhor quando é presencial, né? Até, mas é uma coisa bem bacana. Tu colocar vários candidatos numa mesa, por exemplo, e pedir para fazer um cartaz se apresentando, colocar um monte de revista em cima, caneta, coisas assim. E é legal, tu consegue já ter uma ideia de como é que a pessoa é, quem fica de cara amarrada, quem ajuda o outro, quem não ajuda, faz o contrário, né? Mas hoje a gente tem várias etapas, tem algumas entrevistas, e eu acho que isso já vai ajudando a filtrar a entrada de candidatos, né? E quando se enxerga alguma coisa que não devia estar acontecendo, com certeza tem que agir o quanto antes, né? O ruim é quando se leva tempo para conversar com a pessoa, para tomar uma atitude. Por exemplo, se uma pessoa está falando mal de algum parceiro, de algum cliente, qualquer coisa assim, tem que ir lá e dar feedback na hora, né? Não se pode deixar passar esse tipo de coisa, ou piadinhas que não devia se fazer, né? Piadas de mau gosto. Eu acho que não se pode deixar passar esse tipo de coisa para não correr o risco de espalhar. Eu acho que isso que tu, né, assim, aquela coisa, aconteceu isso, foi uma vez, temos mais do que se preocupar e tal. Não. Isso aqui é um negócio importante para a nossa cultura, porque a gente vai rolar, e eu vou fazer questão que essa pessoa receba um feedback, né, que nem a Marie falou, isso é grave, isso não é legal. Esse tipo de coisa a gente não vê em todo lugar, né? A gente não vê em todo lugar. Muitas vezes é uma coisa que vai acumulando com o passar do tempo, porque ninguém toma essa atitude de ir lá e falar, olha, isso não é legal. Isso não é uma coisa que tenha fit com o que a gente quer fazer aqui. Quando, né, a gente falou, né, você do lado do lado comprado, aí, né, digamos assim, de uma negociação, quando a gente está pensando em comprar uma empresa agora, né, Éder e Marie, quando a gente está olhando como comprador, e já entendendo, né, nesse mundo que a gente vive hoje, se é uma empresa que já tem um produto, que já está rodando, que está indo bem, você está comprando a empresa pelo conjunto da obra, não pelo produto, né, você está comprando pelo todo, como foi o caso da Melhor Envio Local Web, né, a Local Web viu o conjunto da obra Melhor Envio como o ativo que elas queriam. Quando eu olho geralmente no conjunto da obra, assim, boa parte dos cases de sucesso que a gente vê são aqueles que deixaram a empresa operar de maneira mais autônoma, né? Vai lá, essa é a meta, me diz o que você precisa, vamos integrar onde a gente puder e onde fizer mais sentido, mas vamos te dar autonomia. O que a gente deveria agora, você tendo passado, né, Éder, por essa experiência, como que você enxergaria uma potencial aquisição que você poderia fazer do ponto de vista de fit entre culturas e o que você olharia, né, nesse negócio? Uma potencial aquisição para o Melhor Envio fazer? Olharia com certeza que tipo de cliente aquela empresa atende, como elas enxergam esse cliente, qual serviço prestam para esse cliente, que o serviço que eles prestam e o que a gente presta pode ter fit, pode ter sinergia, pode trabalhar junto, como as empresas podem ser complementares nesse ponto. Eu acho que é importante como eles trabalham no dia a dia, como eles se tratam, essa parte da cultura, né? Como tratam o time no dia a dia. Eu acho que é importante. E visão de longo prazo. Por que essa negociação deve acontecer? Qual o interesse deles com essa negociação? Para continuar trabalhando? É para sair em pouco tempo? É para explorar sinergias e fazer um negócio maior? Eu acho que pensando agora, seriam algumas coisas que eu acho que vão ser importantes. Então, qual a sinergia, qual o fit que os produtos têm para atender o cliente e
o quão alinhado eu e as lideranças do Melhor Envio, as lideranças da outra empresa, estão em relação ao futuro do trabalho junto. Acho que são algumas coisas que eu pensaria. Você falou uma coisa aí que eu achei bem interessante, que é, vamos entrar lá na operação e ver como eles trabalham, né? E como eles trabalham, óbvio, você falou questões de negócio, ver quem é o cliente e tal, se tem fit, mas você falou esse ponto específico, porque se eles trabalharem de um jeito totalmente oposto da maneira como a gente pensa, não vai dar certo de maneira nenhuma. Né? Por mais que faça sentido o produto, por mais que faça sentido, né, todo o resto, o que tem diretamente relação com cultura no final do dia, né? Como os caras trabalham, que é o que você falou, né? O que as pessoas fazem quando a liderança não está, né? Não está na sala. Como é que você vê isso, Marie, do ponto de vista prático, como lição, quando a gente está... Porque, normalmente, quando a gente está fazendo uma avaliação de um negócio para comprar, entram os planilheiros, né? Os analistas, que vão ver, esse cara vende isso, se a gente vende isso, conecta aqui, dá uma puta sinergia e tal. E a gente vê cases de M&As, assim, que foram histórias de terror, né? Tipo a Time Warner com a American Online, brigas no conselho. A gente vê aí, esse dia eu estava lendo a biografia do Ted Turner, que foi da CNN, né? O fundador da CNN, que a cultura da CNN ele criou a CNN para mandar notícias sem viés. Esse era o objetivo dele. Eu não quero a opinião do jornalista sobre o que está acontecendo. Eu estou lá me arrumando para ir trabalhar, eu só quero saber o que está acontecendo. E aí ele criticando o próprio negócio dele depois dele ter vendido, falou, olha, agora está muito opinativo, né? Não é mais legal não é o que a gente se propôs a fazer. Quer dizer, a cultura mudou depois de uma aquisição, mudou drasticamente a ponto do founder olhar e falar, não é o que eu queria fazer. Como é que a gente olha esses aspectos, né, que o Éder mencionou aí, que a gente falou, como entender isso de uma maneira mais estratégica do que normalmente a gente faz? Bom, acho que lógico que não dá para a gente deixar de lado, né, essa análise de documentos, dar uma olhada como que está a parte de governança da empresa e também olhando muito para a questão da governança da inovação. Então, poxa, como que os processos de inovação são desenvolvidos, quem se envolve no processo, como que, por exemplo, eu chamo pessoas, né, para participar das equipes multidisciplinares, que normalmente é o que a gente recomenda até para ter mais sucesso em projetos de inovação. Mas eu também analisaria bastante a questão de, poxa, como que os times lidam com os erros. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está querendo entrar numa empresa para inovar junto com ela ou trazer ela para o nosso lado. A questão de liderança também. Então, como que os times formam essas equipes, como que eles constroem confiança. E aí, é lógico que você vai falar, poxa, mas né, tá bom, você analisa, papel aceita tudo. Sim. Acho que é importante ver essa questão documental, mas aí eu também não deixaria de fazer uma pesquisa, né, um diagnóstico com algumas pessoas e áreas chaves. E aí, quando eu falo pessoas, eu gostaria de entender, porque eu quero entender o high level, mas eu também quero entender quem está no front ali no dia a dia, que é quem enfrenta os maiores problemas, e para a gente verificar se uma cultura é forte. É o que o Éder falou, eu não vou perguntar para o líder, vou perguntar para os liderados, quem está no front. E além disso, além desse diagnóstico, eu certamente faria algumas entrevistas, como se fosse realmente uma due diligence ali em loco, mas entrevistas bate-papo com perguntas sem qualquer viés, né, para pegar insights e entender se de fato aquilo que os líderes passaram, aquilo que a gente viu em todo o plano de governança da empresa, eles de fato estão refletidos pelos colaboradores. Eu acho que o cross-check dessas frentes é um bom caminho para a gente conseguir averiguar como que está a cultura dessa empresa. Eu concordo. O Éder falou um negócio também que eu achei legal, que é qual que é a visão desses founders, né?
e o que eles querem continuar fazendo. E, por exemplo, para você, né, Éder, você queria continuar construindo a Melhor Envio, fazer a empresa ir para o patamar que tu queria levar e entendeu que a Local Web poderia ser um caminho mais rápido de fazer isso acontecer. Foi mais ou menos esse o teu processo mental, né, Éder? Sim. E além disso, de ser um caminho que podia nos ajudar a crescer mais, a gente tinha muito fit em várias áreas com a Local Web. Em relação a cliente, a produto, em como a gente trata o cliente, a liberdade que a gente ia ter trabalhando com eles, ou seja, a forma de gestão, como que ia ser a gestão, né? Eu acho que todas essas coisas que eu comentei que eu olharia, a gente deu fit com a Local Web, né? E por isso foi natural o negócio. E sim, eu enxerguei como uma forma também de nos ajudar a acelerar o crescimento, a levar o Melhor Envio para o próximo nível, que é onde a gente está chegando hoje, né? Uhum. Perfeito. Eu concordo bastante com essa visão, assim, porque às vezes os founders que são vendidos não pensam no inferno que vai ser os próximos, 3, 4, 5 anos trabalhando num propósito que não está alinhado com o teu, de um jeito que não é o seu. E pode ser uma experiência bastante complicada essa falta de fit entre visões, culturas e tudo mais. Para a gente encerrar aqui a nossa discussão, eu queria perguntar para vocês, pensando em cultura de inovação, a gente falou aí de experimentação, mas quais os elementos, né? A gente falou de autonomia, a gente falou de experimentação. Quais os elementos que vocês veem que são elementos importantes aí para uma cultura de inovação? E pode ser qualquer coisa, da mais trivial a mais elaborada e complexa. Eu vou começar com a Marie aqui. O que você identifica, Marie, como essa é uma cultura inovadora de cara, né? Eu olharia num primeiro momento, certamente, né, para a liderança. Então, entender como que a liderança dá autonomia para os times, tá? Depois, eu verificaria a questão das estruturas, se os times trabalham muito em silos. A gente vê que isso é muito prejudicial, se, né, a empresa trabalha em silos. Quando a gente está falando de processos de inovação, isso acaba prejudicando bastante o andamento. A questão de pessoas na parte, não só se elas trabalham, né, fora de silos, mas também qual que é o perfil dessas pessoas, então se elas são realmente estimuladas a aprenderem novas habilidades, a desaprenderem eventualmente algo que não faz mais sentido no contexto de hoje. Então essa questão, né, da pessoa ter a postura de aprendiz, né, constante, que é tão relevante nos dias de hoje, quando a gente fala de uma cultura voltada à inovação, é super relevante esse ponto, tá? E por fim, mas não menos importante, eu também olharia para a parte de processos, né? Poxa, existe uma esteira de inovação? Não existe? Se não existe, nunca foi pensado, porque a empresa acha que simplesmente não precisa. Então, eu olharia muito para esses 4 pontos que estão relacionados ao design organizacional. Legal. E você, Éder, quando a gente fala de uma empresa inovadora, eu já falei isso antes, acho que, não sei se você concorda, mas a gente, hoje menos, né, por causa da pandemia, mas a gente entra na empresa e a gente já sente ali, só olhando como as pessoas trabalham, a gente já sente um pouco dessas percepções aí em relação à inovação. Mas que outros elementos você vê que são importantes para a gente olhar? Eu acho que essa coisa de construir junto é bem importante. E ter metas ambiciosas, metas grandes que inspirem as pessoas a buscar mais, a ser criativas de como alcançar essas metas e dar liberdade para as pessoas trazerem propostas. Às vezes podem vir coisas que não fazem sentido, às vezes podem vir ideias muito boas também, que não tem como se pensar sozinho, né? Eu acho que é importante ter a mentalidade de prototipação sempre, fazer um MVP, o que a gente pode fazer para testar essa ideia, esse produto, para colocar alguma coisa para a rua o quanto antes possível.
e depois melhorar, continuar investindo naquilo que faz sentido e descontinuar aquilo que não faz sentido, porque vão ter ideias, vão ter projetos que não vão fazer sentido, que parece que uma ideia é muito boa e tu coloca pra rua e não tem fit, por, enfim, qualquer motivo. Enfim, isso acontece. Eu acho que a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa também, né? Quando se quer inovar, tu não vai acertar sempre. Eu gosto muito dessa visão, né? Não só experimentar, mas ter a coragem de matar o que não funciona também. É tão importante, porque é aparar, né? É aparar ali as mudinhas para garantir que elas vão crescer fortes. E se eu puder colocar minha última contribuição, eu acho que as empresas mais inovadoras passam mais tempo falando de problemas de clientes e como elas vão solucionar esses problemas e menos tempo falando de questões internas e obstáculos e questões políticas, porque isso aí toma uma energia que não vai para o que é realmente importante, que é resolver lá na ponta os problemas e cumprir o propósito que a gente se propôs, né? E com isso, eu queria agradecer imensamente aí a participação de vocês. Éder, obrigado aí por você ter tirado uma horinha aí da sua agenda, que eu sei que é totalmente dedicada a fazer acontecer. Eu te conheço já há bastante tempo, sei que você está ali ralando e fazendo tudo para chegar perto do teu propósito. Obrigado aí pelo teu tempo. Espero que você possa voltar aí mais vezes para a gente conversar. Obrigado, Pedro. Foi um prazer e com certeza vou voltar sim. É só me chamar de novo que a gente separa um tempo. Vai ser um prazer conversar de novo. Show de bola. E Marie, obrigado de novo por você ter trazido metodologias, insights, visões aí de quem está nas trincheiras lidando especialmente com corporações. Obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo. Adorei nosso papo. Se você quer saber mais sobre cultura organizacional, dá um pulo no nosso episódio 105, onde a gente fala sobre o lado humano da inovação com enfoque especial no papel do colaborador nesse processo. Nesse mesmo assunto, a gente tem o episódio 101, que fala sobre slow innovation e o impacto nas empresas, que é um tema super interessante. Como sempre, se você tem feedbacks, gostaria de sugerir alguma coisa para o Growthaholics ou simplesmente bater um papo com a gente, manda um e-mail para podcast@goace.vc que a gente promete ler todas as mensagens. E faço um pedido aqui para vocês, um pedido em duas partes. Primeira coisa, avalia com 5 estrelas o Growthaholics, tanto no Spotify, se você ouvir no Spotify, como no Apple Podcast, se esse for o seu player. Isso é super importante para aumentar a visibilidade e a relevância do Growthaholics. E o segundo pedido é, manda para uma pessoa da sua rede esse episódio, se você acha que ela vai tirar proveito. Faça isso e nós seremos eternamente gratos. Até o próximo.